Discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo, alguns minutinhos, para nós aproveitarmos esse momento para orar, para permanecermos em oração antes de começar o nosso estudo de hoje. Agendas tão cheias, corações tão vazios, a alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece e sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus, um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus. Vamos lá? Iniciar o nosso estudo de hoje. Eu estou aqui entrando. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um estudo. Eu gosto sempre de falar, bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre. Quem vai orar para nós, para já darmos início ao nosso estudo de hoje? Por favor, Edna. Então, vai ter que ser outra pessoa, porque eu estou admitindo o pessoal aqui. Ah, Pode tá. admitir. Alguma de vocês pode orar para nós? Ou Edna, mas se quiser orar e só admitir o pessoal depois, pode ser também, tá bom? Eu posso orar. Ok, então, por favor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Louvamos e bendizemos por esse estudo grandioso, maravilhoso, que o Espírito Santo se faça presente neste momento, atuando em todos os nossos corações. Amém, Senhor. Precisamos do Senhor Jesus mais do que nunca. Precisamos nos preparar para a tua breve volta. Amém. Louvado seja, Senhor, porque o Senhor está voltando, porque o Senhor está vindo nos buscar. Amém, Senhor. Transforma o nosso coração, modifica, nos faz novos, puros, um coração reto, bondoso, e ajuda a sermos semelhantes ao Senhor cada vez mais. Amém. Para buscarmos e ajudarmos a outros e entendermos a dor de cada um.
Esse mundo está um caos, mas sabemos que o Senhor já venceu lá na cruz por nós. Amém, Senhor. E que teu sangue que foi derramado por nós lá na cruz possa ser sentido todos os dias. Que possamos refletir esse grande e valoroso amor que o Senhor tem e que hoje intercede por nós. Amém. Louvamos e bendizemos o teu santo nome. Amém. Permaneça conosco. Usa da tua filha Dai. O Senhor conhece as suas necessidades, seus problemas, assim como cada uma de nós. Por isso nos entregamos inteiramente ao Senhor agora. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nos últimos 2 dias, nós... Irmã Rita, a senhora queria falar alguma coisa antes de nós começarmos? Ou dá para esperar o final? Como é? O microfone está desligado. Desculpa. A gente está participando dos 10 dias de oração na parte da manhã. Isso. Começa às 5 horas. Mas o pastor acabou de sair, agora está indo aí com vocês. Tá bom? Mas se a senhora precisar sair, fique tranquila, tá bom? O que importa é nós estarmos buscando a Deus na primeira hora, tá bom? Obrigada. Então, nos últimos 2 dias, nós estivemos empenhados em estudar o que Jesus falou acerca do divórcio. E nós aprendemos que o casamento é uma instituição sagrada, que foi instituída por Deus lá desde o princípio. E que o objetivo do casamento o princípio do casamento é que 2 pessoas, homem e mulher, entrem neles para serem um. E nós aprendemos também que o casamento ele foi planejado por Deus para ser eterno e que o divórcio ele é permitido apenas em casos de relações sexuais ilícitas. Isso foi o que nós aprendemos que Jesus nos ensinou. Nós aprendemos também que na juventude cada um tem o livre-arbítrio para escolher. E esse livre-arbítrio ele vai permear toda a vida. Cada um vai escolher se vai se casar, se vai permanecer solteiro, se passou por algum caso de adultério na família, se o cônjuge adulterou, você tem o livre-arbítrio de escolher se você vai permanecer casado ou se você vai se separar, enfim. Só que o que nós temos que compreender, primeiro, é que Jesus, ele não recomendou o celibato para ninguém. Ele falou que se alguém não quiser casar, tudo bem, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Só que o casamento é a melhor escola para a formação do caráter, onde todos aqueles que se matriculam podem conhecer as profundezas das alegrias, das tristezas e oportunidades da vida. E nós terminamos a reflexão de ontem, refletindo no fato de que caso tenhamos feito diferente das orientações de Deus, caso nós tenhamos feito diferente do que aquilo que nós aprendemos, que nós devemos compreender que Deus ele não leva em conta o tempo de ignorância, conforme está escrito aqui em Atos capítulo 17, versículo 30. E nós devemos pedir perdão a Deus, deixar as coisas do passado no passado e prosseguir para o alvo, conforme Paulo nos aconselhou em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. E hoje nós vamos estudar o que aconteceu depois que Jesus ele deu esses ensinamentos sobre o divórcio. O que aconteceu depois? O que Jesus nos ensina depois de todos esses ensinamentos que nós já tivemos até agora? Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 19, nós vamos ler os versículos 13, 14 e 15. Mateus capítulo 19, 13, 14 e 15. Se você quiser anotar aí, este relato também pode ser encontrado em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13, e Lucas capítulo 18, a partir do versículo 15. Vamos ler o que está escrito em Mateus. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. O texto começa dizendo
que foram trazidas a Jesus algumas crianças para que Jesus abençoasse. Esse era um costume dos judeus da época. Eles costumavam levar as crianças, principalmente ali na época de 1 ano, na idade de 1 ano, para que fossem abençoadas por um rabino, por um mestre da lei. E aqui nós vemos que alguns pais trouxeram seus filhos para serem abençoados por Jesus. Nós não sabemos se ali existiam apenas crianças com essa idade de 1 ano ou se tinham crianças maiores. O que nós sabemos é que pais vieram trazer crianças a Jesus para serem abençoadas por Jesus. Só que o relato diz que os discípulos os repreendiam. Os discípulos, eles não compreendiam bem a Jesus. Eles consideravam esse pedido como se fosse um desperdício do tempo de Jesus, do tempo que Jesus tinha. E eles consideravam que aquilo seria uma interrupção desnecessária da tarefa que Jesus estava fazendo, que era de ensinar os adultos. Os discípulos achavam que a missão de Jesus de ensinar os adultos era mais importante do que perder tempo com simples crianças. E ao repreender aqueles pais que haviam trazido seus filhos até Jesus, eles pensavam que estavam protegendo Jesus de aborrecimentos, ajudando Jesus a não perder tempo, mas isso não era real. E o relato de Marcos, capítulo 10, versículo 14, diz que Jesus se indignou com aquela atitude dos discípulos e que Jesus publicamente repreendeu os seus discípulos. E Jesus falou assim, olha, deixem que os pequeninos venham a mim. Jesus amava as crianças. Os adultos não eram mais importantes do que as crianças, porque as crianças também eram amadas por Jesus e elas também o amavam. Jesus apreciava o amor e a devoção sincera das crianças. Ele estava interessado no que elas gostavam, estava interessado nos seus interesses. E em várias ocasiões na Bíblia, nós vimos até agora que Jesus utiliza as características das crianças para ensinar verdades eternas. E por isso que Jesus declara, deixem as crianças virem a mim. E Jesus acrescenta ainda, fala assim, não os impeça, não os embaraçem. Literalmente, Jesus estava dizendo, parem de impedir que as crianças venham a mim. Qualquer pessoa que torna difícil ou que dificulta o caminho das crianças até Jesus pode ter certeza que enfrentará o seu maior desgosto e receberá uma severa repreensão e reprovação da parte de Jesus. Há espaço para as crianças no reino da graça divina. Nós precisamos compreender como que nós temos tratado as nossas crianças em casa, na igreja, na escola. As necessidades e os interesses das crianças devem sempre receber um lugar de grande importância. Todos os que têm qualquer contato com as crianças ou que tenham voz de decisões que afetam seus interesses devem evitar fazer qualquer coisa que torne o encontro com Jesus difícil. Todas as pessoas que têm contato com criança, que têm crianças em sua responsabilidade, deve facilitar que essas crianças encontrem a Jesus. Em vez de atrapalharmos o encontro de nossas crianças com Jesus, nós devemos segurar as suas mãozinhas e às vezes até tomá-las em nosso colo e irmos a Jesus com ela. Essa deve ser a nossa principal prioridade. Mesmo que tenhamos que deixar alguma coisa de lado, mesmo que tenhamos que renunciar a algo que consideramos de extrema importância, levar nossas crianças a Jesus deve ser nossa principal prioridade. E sabe qual é o mais fantástico desse ensinamento? É que quando nós vamos com os nossos filhos, com as nossas crianças até Jesus, nós não saímos de lá sem bênção. Nós não saímos de lá sem sermos notados. Jesus, ele termina a sua repreensão aos discípulos que tentaram impedir ali que as crianças se aproximassem de Jesus, declarando que é das crianças o reino dos céus. Das crianças, delas é o reino dos céus.
E em outras ocasiões nós já vimos aqui que Jesus já havia declarado que aqueles que não se tornarem como crianças, que não terão parte no reino de Deus. Queridos, hoje nós estamos sendo convidados a considerar as nossas crianças com a mesma importância e carinho que Jesus as considerava. Às vezes nós mesmos, com palavras e atitudes, atrapalhamos que as nossas crianças tenham um encontro com o Mestre. Às vezes nós temos a tendência de subestimar a capacidade das crianças. Nós pensamos que as crianças não têm capacidade de compreender as verdades do reino e por isso a gente deixa para depois, e por isso a gente acha que eles precisam aprender só depois, que só depois que eles crescerem que eles precisam se encontrar com o Mestre. Não. As nossas crianças precisam se encontrar com o Salvador hoje. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tinha um carinho especial pelas crianças. Ele tirou tempo para estar com as crianças porque ele amava as crianças. Ele abençoou as crianças e, em alguns casos, ele curou os filhos daqueles pais que vieram a ele em busca de cura, demonstrando seu especial interesse em nossos filhos. Que nós não sejamos pedra de tropeço na vida dos nossos filhos, que nós não sejamos como aqueles discípulos, achando que o ministério com os adultos é mais importante do que o ministério com as crianças, que estamos dispostos a fazer de tudo para ultrapassar qualquer barreira que venha impedir com que os nossos filhos se encontrem com Jesus, que estejamos dispostos a renunciar o que for preciso, para, assim como aqueles judeus, levar os nossos filhos para se encontrar com o Mestre. Hoje nós vamos fazer uma oração especial pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, pelas crianças que nós conhecemos, pedindo a Deus que, caso tenhamos feito alguma coisa que atrapalhe essas crianças de se encontrarem com Jesus, que Ele nos mostre, que Ele nos repreenda e que nos ajude a mudar. Nós vamos juntos pedir forças a Deus para que Ele nos ajude a largarmos o que está ocupando as nossas mãos e segurarmos bem firme nas mãos dos nossos filhos e caminharmos com eles até Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais esse encontro que o Senhor está permitindo que tenhamos contigo. Senhor, hoje nós queremos começar a nossa oração pedindo perdão por todas as vezes, Senhor, que por palavras ou atitudes nós tentamos impedir com que as crianças se acheguem a Ti. Perdoe, Senhor, pelos nossos pensamentos, por todas as vezes que nós subestimamos a capacidade das nossas crianças. E nos ajude, Senhor, a deixarmos, a largarmos de mão tudo aquilo que nos atrapalhe e a agarrarmos nas mãos dos nossos filhos, segurarmos firme nas mãos das nossas crianças e levarmos as nossas crianças até o Teu encontro, para que elas Te conheçam, para que elas se encontrem contigo e para que elas, ó Pai, tenham a vida impactada pelo Seu amor, pelo Seu cuidado e pelo Seu poder. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti todas as nossas crianças. O Senhor sabe, ó Pai, todos os embaraços, todas as trapaças, todas as influências negativas que tem nesse mundo, Senhor. Por favor, ó Pai, nos ajude a ter sabedoria para blindarmos os nossos filhos contra essas influências, ó Pai, e a colocarmos os nossos filhos diante de Ti. Por favor, Senhor, continue nos orientando, nos ajude a ter a força, nos ajude a ter a confiança daqueles judeus, de levarmos os nossos filhos aos Teus pés para serem abençoados por Ti, Senhor. E nós Te agradecemos, ó Pai, porque no relato de hoje nós aprendemos que ninguém é capaz de afastar as crianças da Tua presença, Senhor. Que quando alguém impedir que as crianças venham até a Tua presença, que elas serão repreendidas em Teu nome, que elas serão repreendidas por Ti. E nós Te agradecemos, ó Pai, porque nós aprendemos que nenhuma criança que vem até a Tua presença vai sair sem bênção, ó Pai. Senhor, continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez. Te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará em nossa vida e na vida dos nossos filhos. E tudo isso nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Hoje nós estamos iniciando a jornada dos 10 dias de oração e nós já iniciamos aqui na presença de Deus. E nós temos um material muito especial para adultos e para as crianças, que é a jornadinha dos 10 dias de oração. Se você ainda não tem esse material, me mande uma mensagem que eu vou encaminhar para você e que nós continuemos juntos, buscando a Deus em primeiro lugar, nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Amanhã nos encontraremos novamente nesse mesmo horário. Um abraço, tchau, tchau.